Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, uma vez mais, insisto diante de Ti, não permita que o pregador atrapalhe o Teu falar. O que nós rogamos é que o bendito Espírito Santo, Ele possa agir em nós, entre nós, que Ele possa exercer o Seu ministério nessa manhã, traduzindo, revelando a Tua palavra em nossos corações, como anteriormente foi orado, que os nossos corações possam ser como aquela terra que foi preparada, revirada, para receber a boa semente, e assim ela possa vingar, produzir aqueles frutos que Tu desejas em Teu coração. Então nos fale nessa manhã, nós Te pedimos, no Teu precioso nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Antes de ler a passagem das Escrituras, que é o nosso texto base, permita-me então dizer para os meus irmãos qual é o encargo, qual é a carga que eu tenho no meu coração para estar partilhando com os irmãos da igreja esta manhã. Evidências de uma igreja saudável no tempo do fim. Permita-me repetir. Evidências de uma igreja saudável no tempo do fim. Agora sim, primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, vamos ler do versículo 18 ao 20. A palavra de Deus assim diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vamos ler até o versículo 18 e 19. Queridos irmãos, na realidade, o que nós vamos estar partilhando nessa manhã é algo que anteriormente nós já trilhamos por essa jornada, por essa estrada. Vamos passar por um caminho que já é conhecido por nós. Teremos novas revelações, novas verdades a serem trazidas para os amados irmãos, mas é importante entender que o Senhor já tem falado ao nosso coração a respeito desse assunto tão necessário para a igreja em todos os tempos, em especial nesse tempo do fim que vivemos. Aqui, na leitura que nós fizemos, há uma expressão que aparece, já é a última hora. E todas as vezes que nós temos expressões como essa, última hora, também elas podem ser relacionadas, essas expressões, como os últimos dias. Se nós colocarmos, por exemplo, o livro de Joel no capítulo 2, ao lado de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos a mesma verdade. Em Joel havia uma promessa que nos últimos dias, então o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos o quê? O cumprimento dessa profecia. Então o Espírito Santo, no Pentecostes, veio sobre todos aqueles irmãos que estavam naquele ambiente. Então, os últimos dias foram inaugurados. Então, a igreja só viveu uma realidade em todas as gerações passadas e atualmente, os últimos dias. Mas quando nós falamos tempo do fim, é lógico, nós focamos de maneira mais especial os momentos que nós estamos agora vivenciando. De fato, nós estamos nos últimos movimentos do relógio escatológico de Deus, para que todas as coisas se consumam. Então, nesta manhã eu quero trazer, na realidade, para vocês uma palavra pastoral. E uma palavra pastoral, ela tem duas direções. É uma palavra exortativa, mas é uma palavra de consolo também. Devemos sempre nos lembrar do Salmo 23. Num determinado momento, então, a Bíblia diz lá que nós somos, de fato, pastoreados por um pastor que tem uma vara e tem um cajado. A tua vara e o teu cajado me
consolo. É o mesmo instrumento que serve tanto para a disciplina, como também o cajado, né, que pensamos naqueles guarda-chuvas antigos que tinha aquela curva, para tanto o consolo como para, de fato, o socorro daquela ovelha que necessita ser aí resgatada, ser aí trazida novamente à segurança. E quando nós olhamos para essa carta de 1 João, nós devemos entender que ela foi escrita bem no final do primeiro século. Ela foi escrita dentro desse movimento dos anos 90, 95 aproximadamente. E a grande questão é qual era a preocupação de João, conhecido como o apóstolo do amor, ao escrever essa carta. Ele tinha algo no seu coração. Na realidade, era uma preocupação dele manter a igreja saudável, ter uma vida saudável em meio a tantos ataques do inimigo, a tantas contradições, a tantas oposições que a igreja naquele contexto estava sofrendo. Então, o objetivo de João escrever essa carta era para que realmente ele pudesse trazer palavras para que aqueles irmãos, né, o povo de Deus, pudesse ter uma jornada saudável. Então, como João poderia ajudar aqueles irmãos a, de fato, eles terem essa jornada que pudesse ser uma jornada que os irmãos pudessem experimentar uma saúde espiritual e emocional adequada. Era como manter o rebanho em comunhão e unidade. O objetivo de João no seu coração era exatamente este. Para que nós tenhamos uma ideia, se a gente for pegar e puxar o fio da história, então a igreja, né, ou o cristianismo, tinha uma história de 60 a 70 anos aproximadamente. Né? E muitas partes do Império Romano já havia sido tocada pelo testemunho da igreja. A igreja estava testemunhando de uma maneira importante e bastante influente. Então, só para vocês terem uma ideia, a igreja, na realidade, já havia enfrentado muitas crises. Né? E eu vou falar de algumas dessas crises para depois nós chegarmos ao ponto que eu quero estar tratando com os meus irmãos. A primeira crise, né, que a igreja enfrentou foi uma oposição religiosa. Uma oposição religiosa que vinha da liderança judaica, vinha dos fariseus. E estes líderes, esses fariseus, de fato, eles foram tremendamente implacáveis contra os cristãos. Havia uma perseguição dura, aberta contra os cristãos. Então, os primeiros movimentos de oposição que a igreja sofreu veio exatamente da oposição religiosa. Mas essa oposição cresceu, ela se tornou uma perseguição política. O Estado romano começou, de fato, a perseguir de maneira brutal e cruel os cristãos. Já falamos em outras ocasiões para vocês aqui, de modo muito pontual, o que aconteceu quando Roma foi incendiada a pedido de Nero, e Nero acusou os cristãos deste crime. E ali se desencadeou um dos mais terríveis e perversos meios de perseguição que já foi adotado. Cristãos foram brutalmente, cruelmente mortos. Então havia uma perseguição muito cruel também feita pelo Estado. Para vocês terem uma ideia, por volta do ano 67, 68, Paulo ele é decapitado. Um pouco mais adiante, não muito, Pedro ele vai ser crucificado e de ponta cabeça, como diz a história, a seu próprio pedido. Então vocês percebem vários tipos de crises que a igreja estava padecendo. Os cristãos, de fato, mediante a todas essas duras oposições e crises, eles estavam já espalhados em vários lugares, especialmente na Ásia Menor. Não só em Éfeso, mas em outras cidades ali daquele lugar. Nós sabemos que no ano 66, o general Tito cercou Jerusalém. E no ano 70, então eles invadiram Jerusalém e milhares de pessoas foram mortas. Então nós temos aqui um cenário de muita tensão nesse período. Então os cristãos, dentro desse contexto, eles estavam de fato sofrendo profundamente a perseguição do Estado.
E somando a esses tipos de crises que apresentei para vocês, né, a crise religiosa, a crise política, né, ou estatal, o que estava acontecendo de modo mais especial dentro do contexto do livro de João? A igreja estava sendo atacada agora pelo gnosticismo, que era uma seita filosófica que apregoava que a libertação do homem viria por uma gnose, por um conhecimento. Então, João, para alertar os irmãos dessa nova crise que se abatia sobre a igreja, então ele vai escrever essa carta. De olho no mesmo texto que nós lemos aqui, de 1 João capítulo 2, então, ele vai estar nos mostrando algo muito interessante, que muitos anticristos haviam surgido, por isso que eles poderiam dizer, estamos nos últimos dias sim. Aí eles saíram do nosso meio, guarde bem essa expressão, entretanto não eram dos nossos. Eles estavam ali, acerca, mas eles não eram dos nossos. É interessante que, se nós voltarmos à história 30 anos atrás, porque é exatamente o tempo que nós temos de diferença entre o apóstolo Paulo e o apóstolo João, Paulo já havia alertado, não preciso ir lá, mas no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, só ouçam por favor, Paulo, quando ele está orientando os presbíteros da igreja de Éfeso, ele falou que após a sua partida, algo iria acontecer. Então, estou em Atos 20, vocês só me ouçam, por favor, versículo 29. Eu sei, diz o apóstolo Paulo, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Então, o apóstolo Paulo já havia trazido essa palavra. E João, então, ele testifica essa realidade, conforme nós lemos aqui. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, essa era uma outra crise que a igreja estava padecendo. Ela já tinha sofrido a oposição religiosa, a oposição política ou estatal, e agora ela está recebendo uma oposição que eu chamo aqui de uma oposição espiritual através das heresias. Então vejam só como a igreja primitiva, ela sofreu as pressões. E estes falsos mestres, eles fizeram o quê? Eles romperam a comunhão com os irmãos, porque eles caminhavam juntos. Eles estavam juntos, eles romperam e eles fizeram o quê? Eles passaram a agir como profetas e tornaram-se itinerantes. Eles visitavam algumas localidades e traziam as suas heresias. E, na realidade, com elementos cristãos, porque eles saíram do meio do povo de Deus. Só que, devido à influência do gnosticismo, eles começaram, então, não tinham absolutamente nada, começaram a fazer uma mistura, um mix, e começaram a trazer todo tipo de confusão no meio do povo de Deus. Só para vocês terem uma ideia, dentro do gnosticismo há algumas vertentes, e uma delas é o docetismo, dokel, a aparência. E é exatamente esse tipo de gnosticismo que estava dominando aquela ocasião. Ou seja, o que eles apregoavam? Eles apregoavam que Jesus era uma aparência. E por que eles criam que Jesus era uma aparência? Eles não aceitavam que o Senhor Jesus Cristo seria alguém que tivesse carne e osso. Ele era uma aparência. Por quê? Dentro do seu contexto de compreensão, eles eram dicotômicos. Carne e espírito são completamente separados. Ou seja, para esse pensamento docético, somente o espírito tem valor, a carne para nada aproveita. Ou seja, você pode ter todos os teus prazeres e satisfações na carne, que isso não teria influência alguma no espírito. Era exatamente assim que eles criam. Então, João, vendo isso, ele vai argumentar para aqueles irmãos. Agora vejam como vocês vão entender João. Pegue... São 1 João, capítulo 1, agora, por gentileza, versículo 1. Vejam como João começa aqui, a sua carta. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Veja o detalhe agora. E as nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida. Então, mão apalpou. Jesus veio em carne. Não, nosso Senhor e Salvador veio em carne.
em carne. Tá? Um outro texto, capítulo 4, avance só um pouquinho aí, do versículo 1 a 4 inicialmente. Vejam só, ele está então argumentando, ele está fazendo uma apologia a respeito da verdade que temos em Cristo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido e vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus e o Espírito do erro. Muito importante para nós aqui. Então, na primeira leitura, 1 João 1,1, nós vimos que as nossas mãos apalparam. Então, está contrapondo aquele pensamento docético que estava tomando conta. Daí, de muitas assembleias, estavam em confusão. E no capítulo 4, ele vai reforçar uma coisa muito importante. Se nós observarmos a leitura que nós fizemos, João está vinculando o espírito do engano, o espírito do erro, com aqueles falsos profetas. São duas coisas, o espírito do engano, o espírito do erro e os falsos profetas. Ou seja, preste muita atenção agora para vocês entenderem esse texto aqui. A mensagem dos profetas... As mensagens dos profetas eram o meio pelo qual o espírito do engano e do erro era transmitido às pessoas. A mensagem, a pregação dos profetas se tornava o quê? Um veículo, né? Se tornava um caminho para que o espírito do engano e do erro fosse transmitido às pessoas. Ou seja, guarde bem isso, a roupagem daqueles... ou melhor, a roupagem dos espíritos malignos, do engano e do erro, eram as palavras dos falsos profetas. Aí você está pensando, né? Isso aí você está pensando aí. Agora você vai entender de um exemplo que aconteceu com o apóstolo Pedro. Não precisam ir lá, mas em Mateus, né, no capítulo 16, versículo 21 a 23, nós temos aquela descrição incrível, né? O Senhor Jesus... ele está dizendo aos seus discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém, lá ele seria preso, lá ele seria manietado, ele sofreria muitas coisas dos principais e por fim seria morto. Não foi isso que ele diz lá? O que Pedro fez? Não, mestre, isso de modo algum te acontecerá. Jesus repreendeu Pedro. Pedro, para com isso, Pedro. Que isso, Pedro? Não falou, né? Arreda Satanás. Por onde Satanás achou um veículo para chegar a Jesus? Não foi através das palavras? Então, o diabo ele é muito ardiloso. Ele pode usar como veículo as nossas próprias palavras. É o que o texto está nos mostrando aqui. É o que o texto está nos mostrando aqui. Então, fique claro, João está vinculando aquele espírito do engano aos falsos profetas. Eles pregavam e Satanás, através de seus demônios, achavam caminhos para atingir o seu alvo. Não é interessante isso? É muito interessante. Então, na realidade, nós, vendo isso, devemos olhar com atenção. Então, quando João escreve essa carta, ele está, de fato, orientando aqueles irmãos para que eles pudessem ser irmãos saudáveis, pudessem participar de uma assembleia saudável. Então, eles tinham que ter discernimento. Muitas crises haviam acontecido no meio dos irmãos, agora eles estavam enfrentando essa crise espiritual, que era a crise de heresia. Então, ele estava orientando. E se nós esticarmos o fio da história, nós vamos constatar que a igreja passou por tantas outras crises, muitas outras crises. Nós já vimos isso. Satanás, ele nunca deu trégua para a igreja e nunca dará. Ele sempre atacou. E vários tipos de ferramentas e de armas ele usou.
Ele usa a religião, ele usa o Estado, ele usa a heresia gnóstica. Ele vai usando vários mecanismos para trazer confusão e engano no meio do povo de Deus. Eis que devemos estar orientados. Já falei e vou falar bastante rapidamente para vocês agora. Então, se nós pegarmos mais um processo de geração, nós chegamos no século XVIII. O que aconteceu lá de modo importante, 1789? O iluminismo. Liberdade, fraternidade, igualdade. Lindo, né, o tema? Lindo. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas ali inaugurou-se a ideia da razão. Penso, logo existo. Ou seja, todas as realidades, todas as buscas, todas as respostas que o homem necessitava no seu coração para a explicação da vida, a explicação da origem de todas as coisas, estaria na sua própria razão. Penso, logo existo. Mas esse movimento não poderia perdurar muito. Já falei para vocês, a gente siga um pouquinho mais o fio da história, entra no século XIX, século XX, vem um outro movimento também filosófico, não importa para nós, um movimento chamado romântico. Ou seja, a razão, eles chegaram à conclusão que a razão não funciona, nós precisamos ir para sentir, nós precisamos curtir a natureza, precisamos curtir a realidade. Sinto, logo existo. Essa era a realidade. Mas a gente puxa o fio da história, cai dentro da nossa realidade pós-moderna. Hoje, na geração selfie, me percebo, logo existo. Então, nós estamos no final das coisas. Então, só para vocês entenderem que o inimigo nunca deu trégua para a igreja. Então, a igreja sempre passou e irá passar por muitas outras crises. Não é diferente, amados irmãos, em nossos dias. Hoje, a igreja continua sendo atacada e o inimigo não quer que se levante um testemunho no tempo do fim. O inimigo não quer uma igreja saudável. Ele quer que nós permaneçamos doentes, enfermos, porque ele não quer um testemunho saudável. Então, nós precisamos que o Senhor nos ajude a compreender qual é a ferramenta, ou quais são as ferramentas que o inimigo tem buscado usar nesse tempo do fim, no meio do povo de Deus espalhado por esse mundo. Amados irmãos, ele tem semeado a sua maligna semente entre o povo de Deus. Ele sempre fez isso. Um dos mais terríveis e mortíferos ataques contra a igreja não tem vindo do lado de fora, irmãos. Não é da parte externa, mas encontra-se no meio do próprio povo de Deus. Hoje nós temos compreensão doutrinária. Hoje nós temos uma compreensão clara sobre a palavra de Deus. Hoje nós temos uma vida devocional. Então, essas brechas, lógico, a gente fala com a boca no pó, elas de certa forma estão protegidas. Então, de que maneira o inimigo ele vai atacar o seu povo? Agora, todos nós, por isso que lá atrás eu disse para vocês, nós andamos por um terreno aqui que nós vamos estar novamente buscando com novas revelações. Todos nós vamos sentar nos ombros de Watchmani agora. Watchmani. Aí vamos abrir aspas aqui. A igreja sofreu muitas oposições, religiosa, política e espiritual heresias. Falamos. Só reproduzimos. A religiosa, a política, a espiritual ou heresias. Mas nenhum desses ataques conseguiu destruir o testemunho da igreja. Afetou, mas não destruiu. Aí ele diz assim, mas, queridos irmãos, prestem atenção, mas 3 coisas são fatais e levam a igreja à divisão. Leva a igreja à penúria. 3 coisas: contenda, maledicência e espírito crítico. Isso destrói qualquer assembleia. Palavra de Watchmani, estamos nos ombros dele. Muitas assembleias têm sido afetadas por esse terrível pecado e estão amargando divisões. Então nós precisamos, com atenção, prestar aí, assim, todo o nosso cuidado a este assunto. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 6.
Provérbios capítulo 6. Do versículo 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Essa é que ele abomina. Então, o Watchman Nee, quando ele está tratando desse assunto, estou em aspas abertas aqui, e ele está chamando a atenção de todos nós, para que nós possamos, de fato, colocar a boca no pó e esperar que o Espírito fale ao nosso coração. Esses 3 pecados, contenda, maledicência e crítica, eles são fatais para qualquer igreja, para qualquer sociedade, para qualquer família. São venenos mortais para a comunhão e para a unidade. Quando disse a vocês, meus irmãos, quando o inimigo não pode tirar a verdade, quando ele não pode roubar a nossa devoção ao Senhor, ele irá semear o que em nós? Contenda, maledicência e críticas. De que forma? Usando as fraquezas do Thomas, as nossas fraquezas. Ele usa esses mecanismos. E isso destruirá a Assembleia, seja qual for, por mais firme que ela possa estar solidificada numa doutrina verdadeira. Estes pecados matam a vida espiritual, traz morte para o meio da igreja. Esta tríade é destruidora. Ela acaba com as amizades, ela divide o povo de Deus, ela esmaga os relacionamentos, ela contamina tudo. Qualquer ambiente fica tocado. Seja entre irmãos, seja entre família, localidade, ambiente de trabalho, seja qual for o ambiente. Esses pecados trazem morte. E trazem danos irreparáveis no meio dos relacionamentos. Eles mutilam o corpo de Cristo. Agora, lógico, precisamos da cura, né? Como restaurar, como curar, como vencer esses terríveis pecados que muitas vezes podem nos visitar? A igreja precisa experimentar 3 realidades. Estamos nos ombros de Watchman Nee. Primeira realidade, perdão. Segunda realidade, amor. Terceira realidade, plenitude do Espírito Santo. Aqui temos o remédio, aqui temos a absoluta convicção de que o Senhor tem o seu caminho. Numa igreja saudável, o perdão é abundante, o amor é prático, e ela é cheia, ou está a caminho de ser cheia do Espírito Santo. Vamos falar do perdão. Uma assembleia local não provará a vida abundante se não expressar o real perdão. Não um perdão simplesmente de boca, mas um real perdão. Irmãos, o inimigo é muito ardiloso. Muito ardiloso. E vou trazer algo novo para vocês. Não para todos, porque alguns irmãos e irmãs já sabem. Ele é muito ardiloso. Ele anda passeando por aí. Ele anda passeando de modo especial, distribuindo presentes. Ele gosta de distribuir presentes. E há 2 presentes que ele tem uma alegria em nos dizer. Ele vai chegar para o Fernandinho, vai dar um espelho sujo. Um espelho sujo. Vai chegar para o Anderson e vai dar o quê? Vai dar óculos sujos. Para que tudo que o Fernandinho, no caso do espelho, for olhar, veja na perspectiva da sujeira que está naquele espelho. Para que tudo aquilo que o Anderson for contemplar, ele contemple na sujeira dos seus óculos. Você entende o que eu falo? Isto é muito sério. A questão primeira do espelho sujo não é muito o nosso foco aqui, mas permita-me dizer que sempre o espelho sujo, na perspectiva desse espelho sujo, Satanás tem
duas coisas a fazer com você. Ou ele vai mostrar que você, ou eu, qualquer um de nós, somos inúteis, para nada servimos, somos os mais miseráveis, os desgraçados, não sabemos nem por que estamos vivos. Ou seja, ele vai encher você de autocomiseração, autopiedade, você é o pior de todos. Ou então, ele vai encher, ou eu, qualquer um, de razão. Não, você é maravilhoso, você é sensacional. Você, de fato, é o cara. Joga você lá na parte das alturas. Esse é o ponto, ele joga lá. Você está com a razão. Lembra de Chesterton? Ele disse uma frase incrível. Louco, louco. Não é aquela pessoa, louco, melhor dizendo, louco é aquela pessoa que perdeu tudo. Perdeu esposo ou esposa, perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu irmãos, perdeu trabalho, mas não perdeu a razão. O louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. É o que o diabo faz. E isso através do espelho sujo. Agora, os óculos sujos é para que você veja o outro, seja o irmão, seja quem for, um amigo de trabalho, a pessoa que está à sua volta, na perspectiva satânica. E você não verá simplesmente aquele que está à sua frente, seja quem for. Você, por esses óculos sujos, você já tem o seu juízo, você já tem a sua condenação. Você vê o inimigo diante de você. Isso na perspectiva dos óculos sujos. Esse é o presentinho que Satanás dá. Isto é muito sério, queridos irmãos. Nós precisamos quebrar esses malditos espelhos e óculos, para que nós tenhamos o espelho da graça e os óculos da graça. O espelho da graça para que quando você olhar para você, você veja você mesmo na perspectiva que o Senhor tem para você. O Senhor diz que você é mais que um vencedor. O Senhor diz que você está sentado em lugares mais altos e sublimes, ao lado de Cristo. Você é o que Deus diz que você é, nem mais nem menos. Esse é o teu espelho. E nós precisamos olhar todos, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão à nossa frente, com os olhos do Senhor. Precisamos quebrar esses espelhos sujos e óculos sujos. Precisamos da graça do Senhor. Deixa eu perguntar aqui. Com que olhos Vladimir Jesus olhou para aquela mulher adúltera? Olhos de juízo ou de misericórdia? De misericórdia, de graça, não foi? Não foi com outro tipo de olhos. Com que olhos o Senhor Jesus, quando estava pendurado naquela cruz, olhou para os seus algozes? Falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com que olhos você tem olhado para os outros? Não é? Com que olhos o Senhor Jesus Cristo olhou para Pedro? Pedro negou 3 vezes. Pedro disse: eu não conheço esse cara. O que Pedro fez ainda? Pedro praguejou Jesus. Praguejou. Com que olhos Jesus olhou? Lá em Lucas estava. E Jesus mirou Pedro. E Pedro, vendo aquilo, chorou amargamente. Porque não foram olhos de condenação, foram olhos de amor. Com que olhos eu tenho olhado para aquele que está diante de mim? Você precisa quebrar os teus óculos, meu irmão. E ter os olhos de Cristo. O que é viver numa igreja saudável? É viver com os olhos de Cristo para todos os irmãos. Aqui está. Irmãos, a Bíblia fala do perdão incondicional. A Bíblia fala de um perdão que é pleno, de um perdão que é eterno, um perdão que é unilateral. Unilateral. E esse perdão fala da nossa justificação plena. Fala exatamente de tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Sabe o que
Paulo, o que o Senhor Jesus Cristo fez com os teus pecados? Lançou nas profundezas do mar. E como disse certo irmão no passado, e colocou uma plaquinha lá, é proibido pescar. Esse é o perdão incondicional, é o perdão eterno, pleno. Mas, não é isso que eu quero tratar com vocês, mas a Bíblia fala de um perdão condicional, de um perdão governamental. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículos 37 e 38. Lucas 6, 37 e 38 diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Ou seja, perdoai e sereis perdoados. Isso é condicional, correto? Isso não é incondicional, isso é condicional. Isso chama-se perdão governamental. Outro texto, voltem no livro de Marcos, capítulo 11. Versículos 25 e 26. Palavras do Senhor aqui. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso chama-se perdão governamental. Daqui isso vai desdobrar em algo ponto que eu quero logo mais falar para vocês. E apenas mais um texto dentro desse pensamento, Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Em determinado momento, tem algo que muitas vezes nós não prestamos muita atenção. Mateus 6, de 12 a 15. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso chama-se perdão governamental ou perdão condicional. Irmão, irmã, abra a gaiola. Deixe essa ave de rapina que está consumindo teu coração voar. Sabe, irmãos, quando não há perdão numa vida pessoal, quando não há perdão numa assembleia, toda assembleia fica maculada. Há morte no ambiente, pois a contenda, a maledicência e o espírito crítico estão no meio dos irmãos. O que eu queria chegar para vocês? Nós podemos estar dando legalidade a Satanás. Nós podemos estar dando aí legalidade às ações satânicas em nossas vidas. Não preciso ir lá, mas em 2 Coríntios, no capítulo 2, caso queira anotar, Paulo, então, quando ele está escrevendo essa segunda carta, ele está se reportando a um acontecimento que temos registro ali na primeira carta, quando um pecado crasso, terrível aconteceu no meio dos irmãos, pecado de cunho moral. Então, depois de Paulo ter dado uma dura palavra àquele irmão, entregue aquele irmão a Satanás para que o espírito fosse salvo e o corpo fosse destruído, foi uma palavra extremamente dura. Passaram-se os tempos e aquele irmão se arrependeu. Aí ele vai dizer o seguinte no versículo 10, a quem perdoais, estou em capítulo 2 de 2 Coríntios, para vocês anotarem, a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo.
porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Agora preste bem atenção, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Então você deve perguntar, mas como assim Satanás vai alcançar vantagem quando nós não perdoamos? O que significa isso? Você está num ambiente frio, você está numa casa, tempo de frio. Você tem uma janela lá, ela está quebrada. O vento frio vai entrar para dentro daquele ambiente e vai gelar todo aquele ambiente. Não é isso que vai acontecer? Vai. Porque ele tem uma legitimidade, ele tem uma legalidade, ele tem uma brecha na qual ele pode entrar naquele ambiente. Assim é Satanás. Se nós dermos legalidade, não só nesse tipo de pecado, que é a falta de perdão, mas contenda, maledicência e espírito crítico, é falar mal dos outros, isso é legalidade. Satanás tem a legitimidade de entrar dentro da minha vida, da nossa vida, de uma assembleia e destruir. Como ter uma assembleia, ser uma assembleia saudável no tempo do fim? Lembram-se, nós não temos mais problemas externos. Pode até advir uma futura perseguição. Isso vai purificar mais a igreja ainda. Se for a vontade do Senhor, estamos aí. Porém, não são os problemas externos que nós enfrentamos, são problemas internos. Então o Senhor precisa falar no nosso coração, precisa tratar desse assunto tão importante. Então, meu irmão e minha irmã, fechem as brechas. Fechem as brechas. Não dê legalidade ao diabo. O diabo sabe fazer muito bem uma coisa que é roubar, matar e destruir. Ele rouba a nossa paz, ele destrói a nossa comunhão, não é isso? E ele mata o testemunho. É isso que ele faz muito bem. Então aqui está, irmãos, como disse, é uma palavra exortativa, tem o seu consolo, nós precisamos avançar nesse assunto. Quando não há perdão, então, de fato, nós estamos num movimento onde o inimigo possa podemos dar legalidade ao inimigo. Vamos para o segundo ponto importante, segunda realidade que, de fato, se torna a cura. Então, primeiro é perdão, perdoe, com o perdão que você foi perdoado naquela cruz. Agora o amor. Amor é a pedra de toque do cristão. Onde o amor é expressado, não há contendas, maledicências ou espírito crítico. A insígnia do cristão precisa necessariamente ser o amor. Mateus, estamos pertinho aí, capítulo 13. Eu falei Mateus, é João, perdão. João, capítulo 13. João, capítulo 13, 2 versículos, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aqui está a vacina maravilhosa. Amor, amor, amor. O amor é um amor que ele não nasce, não tem o seu nascedouro na minha natureza caída, de forma alguma. Nós não podemos produzir naturalmente esse amor. Esse é um amor que nos foi dado. A Bíblia não fala que o Espírito Santo, ele derramou amor. Um amor está em nós. Isso está lá em Romanos 5:5. O amor é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor já foi derramado. Lucas, o amor já foi derramado. Está aí. O amor já foi derramado. Então não é um amor que brotou no coração do Lucas, mas um amor que foi dado graciosamente ao Lucas. Não há desculpa para o cristão. Um coração cheio de si não consegue amar. Não consegue amar. E se eu digo que eu creio em Cristo, o amor
precisa ser uma realidade na minha vida. Há muitos textos, separei 2 apenas para fazer um contraponto. Porque eu digo assim, eu creio em Cristo, Cristo é minha vida, eu nasci de novo, pela fé, amém? Puxa, que bênção. Esse é o texto que eu quero que vocês abram, João 5, 24, pertinho aí. João 5, 24. Diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então veja a relação que a palavra de Deus está nos mostrando aqui pela fala do Senhor. Em verdade eu estou dizendo, aquele que ouviu a sua palavra e creu naquele que o enviou, tem a vida eterna. Benção. No final diz assim, não vai entrar no juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quando eu criei, lógico, eu nasci de novo, eu passei da morte para a vida. Quando eu criei. Marquinhos, quando eu criei. Agora vamos para 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3. 1 João 3, verso 14. Olha que texto incrível. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Lá eu passei da morte para a vida porque eu criei. Mas aqui é a prova real. Se eu amo os meus irmãos, eu estou notificando que aquela fé é verdadeira. E de que maneira estou notificando? Porque eu amo meu irmão. Mas como que eu vou amar o Rodrigo? Não tem jeito. Você não anda com ele para você ver. Você vai conhecer o Rodrigo de perto. Eu quero o Rodrigo longe de mim. Querido irmão, o fato é este. Fomos chamados. Irmão, irmã, fala dos irmãos, né? Lá no lado direito do dedo, tem um dedinho lá, né? A gente tem um calo, tem um chulé ali. Amar aquele irmãozinho lá que está lá escondido, tem um calo. Não é fácil, não. É bom amar aquela mão que ajuda, que vai. Todos os irmãos fazem parte do corpo de Cristo. Qual é a finalidade do dedinho? Chamar os irmãos que entendem aqui. Ah, mas se eu cortar o dedinho, eu consigo andar. Eu sei que você consegue andar. Mas logo você vai ter uma dor do lado de cá, você nem sabe de onde veio. Porque você está compensando o equilíbrio das suas passadas, que Deus ordenou de maneira plena, agora tem um elemento faltando ali. Então você vai compensar, você tem dores lá nas suas costas, porque você não sabe. Ah, mas agora você sabe. Então aquele irmãozinho é importante no corpo de Cristo. Todos. Mas só nós somos seletivos. Eu amo aquelas pessoas. A Jéssica é irmã querida. Menina, poxa, a Andréia sempre está sorrindo. Ai, que bênção, irmã. Mas a questão é, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Então o amor é algo extremamente importante para nós. Esses 2 aspectos que nós vimos aqui, anteriores, tratam do nosso caráter, tanto o perdão como o amor. Irmão, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar. Nem o perdão, nem o amor tem o seu nascedouro no nosso coração caído. Não tem. Mas se você tem a Cristo vivendo em você, esse Cristo precisa manifestar-se. Lembre-se dele. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembre-se, olhe para os irmãos com os olhos de Cristo. Troque de óculos. Acabou o problema. Aí nós vamos caminhar juntos. É a grande bênção. Muito bem, agora dando um passo final, o terceiro aspecto, a terceira realidade que envolve uma vida de poder, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, é a capacitação. Primeiro o perdão, amor, agora a plenitude do Espírito. Ombros de Watchman Nee, não se esqueçam disso.
Uma pessoa que busca ser cheia do Espírito Santo terá a sua língua controlada, domada. A sua mente refletirá a mente de Cristo. O oposto também é verdade. Uma pessoa governada por sua própria carne é escrava da sua própria língua, é reativa. Como eu, Thomas, preciso da plenitude do Espírito Santo. Vamos para Tiago, por favor. Voltem um pouquinho a Bíblia aí. Tiago no capítulo 3. Já estudamos essa carta com detalhes. Com detalhes. Mas hoje nós vamos só recuperar algum pensamento, alguns trechos aqui do capítulo 3, que está bem inserido no nosso contexto. Seria ideal ler todo o capítulo 3, mas nós não vamos fazer isso. Versículos 6 a 11. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Está aí. Queridos irmãos, se a língua ela é capaz de colocar em chamas toda a carreira da existência humana, a língua pode destruir uma assembleia? Pode. Através da contenda, através da maledicência e através do espírito crítico. São elementos internos. Então, queridos irmãos, é uma palavra de exortação ao meu coração, ao seu coração, que nós possamos ter perdão, amor e plenitude do Espírito Santo. Queridos irmãos, como ser então uma assembleia saudável? Quando eu, quando você, quando nós buscarmos também a plenitude do Espírito Santo. Aí a Nancy fala, mas como que eu posso estar cheio do Espírito Santo? A Adriana fala, como eu posso estar cheio do Espírito Santo? Vamos para Efésios 4. Olhando a partir desse texto que ele tem o seu soar negativo, vamos construir um pensamento. Efésios 4, versículo 30. Diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. Isso mostra que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa. Não se entristece uma força, se entristece uma pessoa. E nós temos, de uma forma ou outra, entristecido o Espírito Santo. Aspas, abre aspas. Irmãos, quando entendemos que cabe ao Espírito Santo revelar e também moldar o caráter manso e humilde de coração, irmãos, quando entendemos que a figura do Espírito Santo é uma pomba e não uma serpente reativa, o que acontece? Iremos entender, porque o nosso estilo de vida, as nossas reações, entristecem o doce Paráclito. Ele é a figura do cordeiro, do manso cordeiro e humilde. Ele é a figura da pomba. Ele habita em você. E Ele está aí para formar o caráter manso e humilde de Cristo em nós. Thomas, como que você faz?
como que você tem sido tratado pelo Espírito? Eu falo, eu ponho a boca no pó, Senhor. Estava contando para os irmãos esses dias, estava conversando em casa com meu filho, tendo uma conversa firme, e eu disse coisas que não deveria dizer. Eu fui de joelhos, você me perdoa, não é assim que se fala. Não é assim que o manso Cristo habita em mim. Não é assim que o Espírito Santo me ajudou. Você me perdoa. Você entende? Quando a gente põe a boca no pó, nós não somos donos de nós mesmos, não somos donos da verdade, não somos donos da razão, não somos donos de nada. O Espírito Santo habita em nós para formar o caráter santo e humilde de Cristo. A figura dele é a pomba, não de uma serpente. Ah, como eu preciso do Espírito Santo, irmão e irmã. Ah, como eu preciso dele agindo mais e mais. E diante dessa situação, então, o que fazer diante desse quadro? Primeiramente, Thomas, você tem ferido o Espírito Santo, você tem entristecido ele. Então, são três situações que nós precisamos aqui nos ater para finalizarmos. Primeiro, é confessar. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Espírito Santo, eu tenho entristecido a Ti. Eu tenho entristecido a Ti. Por Tua graça. Ajuda, Senhor, me perdoa. Me perdoa no meu procedimento com os meus irmãos, com a minha família. Me perdoa. Me ajuda. Então, o primeiro ponto é confessar. 1 João 1, 9. O segundo ponto é fazermos uma entrega. Eu confessei, agora preciso me entregar. Essa entrega está baseada em Romanos 6, versículo 13. Poderíamos ter outras menções, mas apenas uma. 6, versículo 13. Nem ofereçais, diz aí, cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Preste bem atenção que está aqui. Nem ofereçais cada um vossos membros do seu corpo. Língua. Logo o Espírito Santo falou para mim, língua. Precisa ser não oferecido, né, como ao corpo do pecado, mas devo oferecê-los, todos os membros, como instrumentos de justiça. Então, Senhor, eu ofereço todo o meu ser, cada membro do meu corpo, pertence a Ti, pertence a Ti. Então, é uma entrega. Senhor, em obediência à Tua palavra, eu agora me rendo inteiramente a Ti, para que Tu me enchas do Teu Espírito. Então, nós temos a confissão, nós temos a entrega e, por fim, nós temos a fé. Gálatas 3, versículo 2. Apenas um texto para deixar o registro aí. Quero saber apenas isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lógico. Pela fé. Pela fé. Senhor, eu confio plenamente na Tua palavra. Confio plenamente na Tua promessa, que o Espírito Santo já foi derramado. Por Tua graça, faze-me cheio do Teu Espírito Santo. Por fim, mais um texto. Efésios capítulo 5. Bem pertinho aí. Efésios 5, de 18 a 21. Aqui tem uma recomendação maravilhosa ao nosso coração. Efésios 5, 18 a 21. Não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está escrevendo essa carta a uma das igrejas mais elevadas, nesse contexto aqui, nesse contexto. Porque 30 anos posteriormente, ela vai receber uma cartinha lá em Apocalipse, né? Que tinha abandonado o primeiro amor. Mas nesse contexto, que os olhos daqueles irmãos estavam no Senhor. Então, eles eram aqueles irmãos faziam parte de uma realidade, de uma igreja que de fato era muito elevada, cheia do Espírito. Mas Paulo está orientando: vocês não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Alguém que é cheio do Espírito, ser cheio do Espírito. É exatamente isso, nós precisamos ser cheios do Espírito, sempre. Cheios do Espírito. Senhor, faça-me cheio do Espírito. Eu quero ter a plenitude do Espírito. Eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E assim, queridos irmãos, governados pelo Espírito Santo, cessarão as contendas, as fofocas ou maledicências e também as críticas. Aqui está o grande remédio. Então, quais são as evidências de uma igreja saudável no tempo do fim? É uma igreja onde o perdão permeia, onde o amor está navegando livremente, onde há uma busca de ser cheia do Espírito, a busca da plenitude do Espírito. Seja esse o teu alvo, seja esse o meu alvo. Que o Senhor encontre em nós esses corações. Que o Senhor encontre em nós esta direção. Nós queremos ser uma igreja saudável, queridos irmãos. Nós queremos ser uma igreja que o Senhor possa se alegrar. Que Ele possa se alegrar. Lembre-se, você e eu fomos crucificados com Cristo. A Bíblia fala que, mortos em Cristo, nós não vivemos mais para nós mesmos. Vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Todos os teus interesses devem ser focados em Cristo. Não nos teus, não nos meus interesses. Não vivemos pela razão, vivemos pela graça. Paulo diz assim: eu a mim mesmo tampouco julgo a mim mesmo, mas eu lanço diante daquele que retamente faz todas as coisas de maneira adequada. Confia no Senhor. Amados irmãos, nós estamos na última volta do ponteiro escatológico que marca a volta do Senhor. Quero finalizar dizendo o seguinte: os problemas daqueles irmãos do contexto primitivo eram problemas reais. Perseguição de Estado, perseguição religiosa. Eles eram deserdados, viviam no deserto, eles tinham problemas reais. Os nossos problemas. Picuinhas. Problemas emocionais. Não gostei. Se nós fôssemos transportados, como eu falei uma vez para vocês, no túnel do tempo e caíssemos no contexto aqui, mesmo do 1 João, nós sucumbiríamos, porque nós não temos estrutura espiritual. Então, nós precisamos que o Senhor nos ajude. Lembre-se, para que nós sejamos uma igreja saudável, nós precisamos ter perdão. O perdão que vem dele. Precisamos do amor que já foi derramado em nossos corações. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Seremos uma igreja saudável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de fazer de nós um testemunho vivo nessa cidade, um testemunho vivo entre nós mesmos, para que somente Ele seja honrado, seja glorificado. Maravilhoso Senhor, nós te damos muitas graças, porque Tu és aquele que faz a ferida, mas Tu és aquele que liga, que cura a ferida. Obrigado pela Tua exortação nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra de consolo nessa manhã. Nós a recebemos
recebemos em nosso coração. Que tudo seja para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente. Que sobre todos seja derramada a tua graça, a tua misericórdia, que seja derramado o teu Santo Espírito Santo. Louvado eternamente seja o teu nome. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos, até a noite. Lembrem-se, a coroa de todo encontro do povo de Deus é diante da mesa, partindo o pão, chorando juntos e glorificando o nome do Senhor juntos. Graça e paz.